pessoal, tenha nervo. Pronto, agora deu certo. É porque senão eu passo muito do tempo, mano. Eu tenho que ficar com um cronômetrozinho aqui. Porque senão o nego gosta de falar, né, mano? Então pronto, assim. Meu nome é Deusimar, né, como eu já falei. Mas eu tenho 9 anos de caminhada e eu comecei a minha caminhada depois da Crisma, né, mais especificamente depois do retiro da Crisma. Para mim foi muito forte, né? Eu sou formado em filosofia, né, mas eu não sou doido, tá bom? É um processo, né? Eu tô ficando doido, né? Tem alguns que é mais rápido, né, Vitor? Assim, tem algumas pessoas que ficam doidas mais rápido, né? Thaís, né? É, Thaís. Tem cura. Mas tem cura, né? Graças a Deus. Outras pessoas são mais lentas para ficar doida que nem eu, né? Assim, eu vou ficando doido devagarzinho, né? Assim. Então, eu trabalhava lá no Cristos, né? Como professor, eu sou catequista lá de Crisma. E eu era da Lisa e da Isa, né? E agora eu passei no mestrado em filosofia, né? Aí, né? Ficar mais doido ainda, estudando filosofia mais ainda, assim, filosofia mais doida ainda, assim, filosofia assim meio desviada, tá entendendo? Tô brincando. Sobre mim, o que eu tenho que compartilhar é sobre isso, né? Eu queria partilhar com vocês sobre o tema de hoje, né? Essa frase que estava lá atrás, estava desde ontem aí? Não, ela não estava desde ontem, pois o que é que ela diz? Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. A água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. O tema da nossa formação ele é esse. A água que eu te darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa passagem, né, eu vou contextualizar um pouco e depois começar a fazer uma oração antes mesmo da nossa partilha. Essa passagem é uma determinada passagem bíblica que Jesus ele está passando pela Samaria, né? Talvez vocês não saibam, mas a Samaria é um lugar dos pagãos, das pessoas que não amavam a Deus. Mas eles não amavam a Deus porque a religião deles era diferente e os judeus não respeitavam eles. Vocês entendem isso, sim ou não? Sim ou não? Eles acreditavam no mesmo Deus que os judeus, mas porque eles não seguiam os mesmos ritos religiosos dos judeus, os judeus desprezavam a eles. E é engraçado porque Jesus ele sai de Jerusalém, que é a cidade santa, a palavra Jerusalém significa cidade da paz. Então Jesus sai da sua zona de conforto, da paz, e vai até Samaria, que é o local distante. Apesar de não ser tão distante geograficamente, mas é o local que os corações estão distantes de Deus. E aí, num determinado momento na caminhada, ele para à beira de um poço e vê uma mulher. E ele pede para a mulher, mulher, dai-me dessa água. E a mulher, como assim? Tu sendo judeu, tu vem pedir para mim dessa água, como é que pode? Jesus disse, se tu me conhecesse, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, era tu quem me pediria dessa água. Porque quem beber da água desse poço vai voltar a ter sede. Mas a água que eu tenho para dar é uma água viva. E aquele a quem eu darei essa água tornar-se-á como uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E essa música, né, ela fala muito sobre isso. Eu queria começar com a oração, pode ser, pessoal? Eu sou muito agitado, né? Muito disperso. Eu não sei se vocês já notaram isso, né? Mas a coisa que me ajuda muito a rezar é fechar os olhos, né? Porque me ajuda a não me preocupar com as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes, né? Às vezes se dispersa muito que a gente quer ficar conversando, né? Com a galera que está do nosso lado. Isso é normal, viu, pessoal? Eu também sou assim, né? Às vezes eu tava assim, assistindo uma palestra, mano. Lá na Crisma mesmo é um negócio assim angustiante, né, mano? Fica assim do lado, fico conversando direto com o pessoal, né, e tudo. Mas é assim mesmo, porque o nego não aguenta não, né? Ficar assim, quieto, né? Então, para rezar, eu preciso fechar o olho, assim, me esquecer da galera que está do meu lado. E eu queria te convidar que tu fechasse o olho nesse momento, que você se despreocupasse com as pessoas que estão do seu lado. Primeiramente, que você colocasse a mão no seu coração e que com a mão no seu coração você começasse a se imaginar como aquela mulher que estava à beira do poço. A passagem diz que era meio-dia, imagina aquele sol quente, você pegando a água. Eu não sei para que você está procurando a água, eu não sei. Mas com a mão no teu coração começa a pensar qual é a água viva que você precisa hoje. Onde é que você tem buscado saciar a tua sede, meu irmão? Eu não tenho como conhecer a vida de todos que estão aqui, das 40, 50, 60 pessoas que estão aqui, eu não sei. Mas eu tenho certeza que se vocês estão aqui nesse sábado de manhã é porque vocês estão com sede. Eu não sei de quê.
Eu não sei aonde você tem saciado a sua sede, buscado saciar a sede que tem no teu coração, mas de uma coisa eu sei: se você está aqui é porque você tem sede. Então, com a mão no seu coração, começa a se questionar: Senhor, qual é a minha sede? Se imagina na beira daquele poço, talvez fazendo um esforço tremendo para poder beber um pouco de água. Se imagina ao meio-dia, aguentando o sol na sua cara, né? Aquele calor, buscando de beber. Enquanto essa música vai tocando, se imagine nessa situação, procurando por algo de beber. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Olha o que essa música fala no teu coração. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Quer fugir, mentir, se esconder, se isolar, mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama com a verdade e vem. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Deixa ele falar quem você é. Seu amor é tudo que você precisa ter. Este Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem de o levar. Não tenha vergonha de abrir o seu coração. Onde estão os segredos que ninguém vê? Onde está o sonho de ser livre? Na verdade de libertar. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo é ele quem te saciará. Te saciará. Te saciará. O amor não vai te condenar. É Ele quem te saciará. A verdade vai te libertar. Muito forte escutarmos o que essa música diz. No Evangelho de São João nós lemos: chegou então uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região onde Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou junto à fonte. E era por volta de meio-dia. Você se imagina nessa localidade, você pode
vagarosamente abrindo seus olhos. A gente está hoje, pessoal, à beira desse poço, ao meio-dia, sentindo o sol realmente nos incomodando, né? Mas nós estamos procurando por algo. Uma mulher de Samaria, olha que interessante, a palavra de Deus não diz o nome da mulher. Os exegetas, né, os estudiosos da palavra de Deus dizem que em toda passagem que você não encontrar o nome de um personagem, é para você colocar aí o seu nome. Quem é a mulher de Samaria? Sou eu. Bota no seu peito e diga, sou eu. Quem é a mulher de Samaria? Sou eu. Muito bem. Chegou para tirar a água e Jesus disse-lhe, dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento, ou seja, Jesus estava como com a mulher? Sozinho. Então Jesus, prestem bem atenção. De uma maneira muito misteriosa, ele tirou você da sua casa. Talvez você veio aqui, né, porque queria participar do grupo, final de semana diferente. Talvez é porque seus amigos vieram, não sei. Deus, naquela época, colocou a sede para aquela mulher. E a mulher saiu da sua casa, foi lá, e no momento de intimidade ela se encontrou com Jesus. Você veio aqui hoje para esse retiro para ter um momento de intimidade com Jesus. Talvez você pense, não, eu vim porque eu quero ser mais de Deus, eu quero ser mais santo. Beleza. Mas antes disso, quem colocou esse desejo no seu coração foi Deus. Era Ele quem queria se encontrar contigo, a iniciativa é dele. Então, a sede que essa mulher tinha foi Jesus que colocou lá. Porque ele queria ter um momento a sós com essa mulher. E ele diz então a samaritana diz para Jesus, como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim que sou uma samaritana? Claro, os judeus e o samaritano não se davam bem. Jesus respondeu, se conhecesses o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu é quem lhe pedirias. E eu lhe daria uma água viva. Ela lhe disse, Senhor, nem sequer tu tens uma vasilha, e o poço é tão profundo. De onde, pois, é que tu vai tirar essa água viva? És, porém, maior do que o nosso pai Jacó, que descobriu essa fonte. Ele mesmo bebeu dela, e a seus filhos e todos os animais. Jesus lhe respondeu, aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der de beber, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Vamos repetir como essa mulher, né? Fecha teus olhos só para dizer essa frase. Bota a mão no teu coração e diz, Senhor, pode ser mais forte, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir mais aqui para tirá-la. Amém. Pessoal, Jesus ele veio para salvar a todos, ele veio para poder trazer a salvação a todos. Queria que você lembrasse aí, talvez, na sala de vocês tem um cara muito sem noção. Será que tem aí? Sim ou não? Vocês conseguem, quando eu falo assim, quem é um cara mais sem discernimentos, mais vida louca da sala de vocês? Vem alguém na mente de vocês? Vem ou não? Jesus veio para salvar ele também, vocês imaginam nisso? Jesus veio para mostrar o caminho de salvação para ele também. Você não está aqui, meu irmão, minha irmã, porque você é melhor. Ah, porque eu sou foda, tá entendendo? Eu sou avassalador, né? Não, você não está aqui por causa disso, né? Você está aqui porque Jesus lhe chamou. E você, a única diferença de você para qualquer pessoa que está lá fora é porque você fez o quê? Escutou esse chamado. Então Jesus ele veio para salvar a todos, não são só os judeus, né, na época de Deus, na palavra de Deus, os santos, né? Mas até mesmo aqueles que se encontravam distante de Deus. E muitas vezes Deus se usa de várias desculpas para nos salvar. Sabe por quê, pessoal? Porque Deus tem sede da nossa alma. Deus tem sede de nós. Claro, Deus tem sede de nós não porque Ele precise de nós, né? Talvez na mitologia grega, né, os deuses se tornavam mais fortes à medida que os fiéis deles rezavam mais para Ele. Vocês sabem disso, né? Mas
Para nós cristãos, o nosso Deus, ele é onipotente, ele já tem tudo, ele pode tudo, ele sabe tudo. Ele não precisa de nós, mas ele se faz precisar de nós por amor. Ele se faz precisar de nós, ele vem ao nosso encontro. Ele tem sede de nós, né? Jesus, quando ele estava crucificado, isso é muito forte, ele com os braços abertos, ele dizia assim: tenho sede. Tenho sede. Isso é muito interessante porque quando Jesus morre crucificado, as pessoas pensam que Jesus morreu pela dor, mas não foi. Quando Jesus estava crucificado, né, a gente vê na cruz, infelizmente a gente não está com nenhuma cruz aqui, mas eu sei se vocês já viram, mas a cruz ela tem como fosse um apoiozinho do pé. Vocês já viram a imagem da cruz? Prestaram atenção nisso? Mas na original não existe aquele apoio no pé. Os pés de Jesus eram apoiados sobre o próprio osso dele perfurado. Então, a morte na cruz era uma morte de sufocamento. Porque ele morria, porque ele ficava numa posição que ele não conseguia respirar. E o sangue, os vasos linfáticos deles, principalmente do braço, começavam a descer e a penetrar o pulmão dele. Então ele começava a ficar afogado na cruz. Vocês entendem isso que eu estou falando? Como é que ele, afogado, disse: tenho sede? Eu trouxe água, obrigado. Mas obrigado de qualquer modo. Como é que ele, eu tenho sede, né? Aí foi lá e providenciou água. Muito bem, né? Você entendeu a mensagem, né? Eu estava aqui várias horas, né? Tô brincando. Ele lá várias horas, afogado, se afogando, dizendo: tenho sede. Vocês acham que Jesus tinha sede de água naquele momento? Jesus dizia naquele momento: tenho sede das almas. Tenho sede das almas. Eu quero ganhar todos, né? Existe uma tradição muito antiga, não tem na palavra de Deus, não tem na Bíblia, mas uma tradição muito antiga da igreja, que fala que Jesus passou 3 horas no Morro das Oliveiras. E lá ele suou sangue, vocês sabem disso, né? E a medicina moderna fala que suar sangue é um momento de desespero muito profundo, onde há a quebra dos vasos e das artérias, né, mais próximos da pele, e eles transbordam como sangue. Então, quando ele estava, né, no Horto das Oliveiras, diz que Jesus passou 3 horas lá. Na primeira hora, ele meditou, né? Ele começou a ver todas as pessoas, o tanto que ele ia sofrer para salvar os homens. Ele, como Deus, conversando com o Pai, com Deus Pai, quanto ele ia sofrer para salvar os homens. E ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa tradição diz que na segunda hora aparecem para eles como que demônios, né? A gente vê até naquele filme, né, da Paixão de Cristo, vocês já assistiram? Aparece, né, a imagem do inimigo, e parece que o inimigo de Deus começa a revelar a ele aquelas pessoas que mesmo ele morrendo da cruz não se arrependerão dos seus pecados, ou seja, que não voltaram atrás. E foi nessa hora que Jesus o quê? Suou sangue. Porque ele viu que mesmo que ele sofresse tudo, sofresse o máximo, e algumas pessoas ainda iam rejeitar ao seu amor. Falou dessa questão, né, de que quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, lembrando das pessoas, ele disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Nessa hora, após isso, né, quando ele disse: mas faça-se que segundo a tua vontade, ele teve fé em Deus, assim, porque tipo, ele era Deus, né, ele precisava ter fé mesmo. Isso, muito bom, né? O catecismo, ele fala que Jesus, ele tinha 2 naturezas, uma natureza humana e uma natureza o quê? Então nele também existiam 2 vontades, a vontade divina, mas também existia o quê? A vontade humana, que diante do sofrimento teve medo. Então a natureza humana de Jesus precisou ter fé em Deus Pai, né? Isso é muito forte, né? Então ele soa sangue, e então o Evangelho de Lucas, né, a palavra de Deus diz que o anjo então aparece para Jesus trazendo o cálice do fortalecimento, né? Na palavra de Deus tem escrito isso, e a tradição diz que esse anjo apareceu exatamente no começo da 3ª hora, ou seja, depois de ver o quanto ele ia sofrer, depois de ver as almas que não iam se salvar, e aí ele recebe o cálice do fortalecimento, que é exatamente o mundo que ia ser remido pelo sangue dele. Pessoal, Deus tem sede por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que por Jesus ser Deus, bastava uma gota do seu sangue para salvar a humanidade. Porque ele era Deus. Mas ele pergunta:
E por que que Deus não se satisfez, é isso, né? Se não... Opa, calma, fui eu, foi? Por que que Deus não se satisfez com uma gota de sangue? Porque Deus queria derramar o seu amor inteiro pela humanidade, o seu amor inteiro. Deus tem sede de nós. Deus tem sede de nós. Mas o nosso coração também tem o quê? Sede de Deus. Meus irmãos, talvez, né, nesse momento de oração que eu pedi para você botar a mão no seu coração, você pensou, cara, qual está sendo a minha sede? E talvez você não pensou quantas vezes você buscou a alegria em vários lugares. Né, eu lembro quando eu era mais novo, né, eu comecei a ir para as farras muito novo, né, assim, com 12 anos, né, eu ia para as festas, né, era zoeira master, né, e aí eu era o único cara na 7ª série, né, que hoje é a 8ª, que eu às vezes chegava virado no colégio, né, de Ceará Music lá, né, via os professores, né, muito doido lá também, e eu também muito doido com os professores lá, né. E era engraçado como isso não saciava o meu coração. Eu era conhecido no colégio como um cara sem noção, né? Vocês lembram que eu pedi? Eu não lembro daquele cara sem noção da sua sala, né? Eu era um deles, né? Eu era um menino sem noção da minha sala, né? Toda sexta-feira, né? No meu primeiro ano, a 8ª série, que hoje é a 9ª, né? Quase toda sexta-feira a gente saía, ia pra Lan House, né? Aí comprava meio litro de cana, né? E ficava na Lan House, tomando cana e jogando Counter-Strike, né? Épico. Gambaldi, né? Muito bem, né? Pronto, né? Acabou, né? E então, era engraçado que... Eu lembro de uma vez, né? Que eu sou de Sobral, né? A gente vai dominar o mundo um dia, né? Tem algum sobralense aqui, né? De família sobralense. Tá aí, né? Assim, eu pensei que as coisas estavam se diluindo, né, mano? Assim, antigamente a gente falava, tem alguém sobralense aqui, todo mundo fazia um bolo, né? Tô brincando. E eu ia para Sobral, eu lembro que uma vez a casa da minha avó é uma casa muito pobre, né? Muito humilde. É uma casinha assim, tipo estreita, mas muito longa, assim, né? E aí minha avó construiu um quarto, assim, onde era o galinheiro, né? Ela dividiu o galinheiro em um quarto para minha família e botou um ar-condicionado, porque Sobral é bem geladinho, né, mano? Você quer saber como é que é o inferno, né, mano? Você passe antes por Sobral, tá entendendo? Você vai ter uma boa ideia do que é que significa, né? As chamas do inferno. Tô brincando, meu pessoal, pelo amor de Deus. E aí eu lembro que eu cheguei uma vez em casa muito doido, meu irmão, né? E minha família tem lojas de vidro, né? Meu avô tinha, minha mãe tem. A casa da minha avó é cheia de cor de vidro, né? Aí tu imagina, passar por uns corredores bem estreitinhos, cheio de vidro, ó. Cara, né? Eita, compadre, né? Era quase um labirinto para chegar lá, né? E eu lembro que quando eu cheguei lá no final, né? O banheiro era lá no final. Eu fui tirar a roupa para tomar banho. E quando a gente bebe cana, né? Nosso suor fica puro cachaça, né? E eu fui tirar o cheiro, né? A nhaca da cachaça, né? E aí, eu lembro que quando eu tirei minha roupa e eu olhei por aqueles espelhos, não sei se vocês sabem, aqueles espelhos que são bem pequenos, que você abre, né? Bota a escova, sabonete, né? Eu só vi a minha cara, né? E eu ainda embriagado, eu disse, comecei a chorar. Eu, cara, o que é que tá faltando, velho? Eu tava com meus amigos, eu tava na festa, tava com a galera. Não, sabe o que era? É porque eu não peguei ninguém. Eu não sei, não lembro nada, se é porque eu tinha que pegar alguém, né? É porque eu fiquei com poucas meninas, não é porque eu bebi pouco, não, é porque eu não sei dançar forró, né? E aí eu fui dormir pensando nisso, cara, macho, amanhã, mano, tu vai ver, mano, o porre vai ser maior ainda, né? Ixi, né? Era um negócio meio desorganizado. Às vezes o nosso coração, ele tem sede, velho, mas nós estamos procurando saciar a nossa sede em lugares errados, né? Eu não sou assim, puritano, errado ir pra festa, não, velho. O negócio é o seguinte, a minha felicidade não está lá. Minha felicidade não está lá. Então, a gente procura muitas vezes saciar a nossa sede em coisas erradas, né? Nas nossas amizades, né? Isso gera uma carência afetiva, né? Quantas vezes eu me lembro que mesmo sendo conhecido pelo colégio, eu tinha muitos amigos mesmo, né? Tanto que eu comecei minha caminhada com a igreja, o maior medo que eu tinha era de não ter tantos amigos. E hoje Deus saciou, né? Assim também tem mó galera aí no Lume, né? Que é da balada, né? Com a gente. Mas eu lembro, velho, que eu ficava às vezes em casa querendo conversar uma coisa com alguém e não tinha para quem ligar, mesmo tendo tantos amigos, porque eu não confiava trocar o meu coração, partilhar de coração. Às vezes nós queremos saciar a nossa sede com os nossos amigos, com o nosso namoro. E aí, às vezes a namorada ou o namorado é a primeira coisa, é a coisa mais importante, é a única coisa que importa, né? Então, claro, namorar é bom, né? Assim.
Mas o ruim é quando ele se torna a primeira coisa na tua vida, velho. Ai não, meu namorado tá chateado, aí você fica triste, né? A hora que se lasca, mas deixa ele ficar chateado ainda, né? Ai não, a minha namorada tá de TPM. Rapaz, né? 2, 3 dias passa, não passa não, normalmente? Não é assim não? Mas deixa pra lá, cara. Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Onde é que vocês estão querendo saciar a sede de vocês, né? Eu lembro uma vez, né? Claro, eu não vou polemizar, viu, pessoal? Assim, eu não estou fazendo julgamento, mas um pensamento que passou pela minha cabeça, né? O último filme do Harry Potter, né? Eu tive a aventura de assistir, tipo, na pré-estreia ou na estreia, né? Não tem esses dois lances aí? Uma sessão de noite. Aí na hora que eu cheguei lá, mano, todo mundo vestido assim, ó. Eu, ixi, velho, que irado, ó, doido. Aí eu comecei a pensar, né? Mas aí você via que a galera assim meio sem sentido na vida, né? Alguns, né? Como eu disse, não estou julgando todos que estavam ali. Nem é errado assistir Harry Potter, tanto que eu estava lá assistindo Harry Potter, né? Mas você nota que muitas vezes ali estão procurando o sentido da sua vida. Né? Eu lembro que quando era mais novinho, né, pivetão, ia jogar Magic, né, lá no Aldeota, na avenida, né? Quantas pessoas procuravam o sentido da sua vida ali? Onde é que nós estamos procurando saciar a nossa sede, galera? Eu falo pra vocês, né? Antes de eu conhecer a Deus, eu me via como um cara constantemente atrás de prazeres, de loucura, de vida louca, né? Quando eu falo vida louca, é vida louca mesmo, né? Assim, de cheirar lança-perfume, de beber, tá entendendo? De pasfarra, de pegar a menina, tá entendendo? De fazer comédia. Comédias demais, né? E era engraçado que quando Deus, ele tocou no meu coração, ele disse, né? O amor que eu sinto por ti é maior do que tudo. Rapaz, no momento de adoração que eu olhei para o Santíssimo Sacramento, ninguém colocou a mão na minha cabeça e disse assim, ó, Deus te ama, você não... Não. Eu senti no meu coração Deus dizendo, cara, o amor que eu sinto por ti é maior do que tudo. Cara, nunca, eu tenho 9 anos de caminhada, nunca, sei lá, o meu coordenador, um consagrado chegou para mim, velho, tu tá fazendo muita comédia, macho, não pode não. Nunca chegaram para mim. Ei, Deusmar, essas putarias que tu tá fazendo aí não dá certo não, né? Nunca, macho, nunca chegou, né? Na época da minha crisma, né, mano? O vergonha, né? Ainda tem essa foto, né? Tava com marcas assim do chupão da minha namorada. E o filho do ego tirou uma foto bem desse lado, né, aqui. Eu lembro que o meu coordenador da época, né, ele disse assim, ele não falou nada, né? Ele perguntou, aí, mano, que chupão foi esse? Ou, que roxo é esse, né? Eu, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas ele nunca me repreendeu. Não é assim, porque é errado. Não, velho. O amor de Deus, ele me saciou tanto que eu naturalmente fui procurando deixar de fazer essas coisas de vida louca, macho. O amor de Deus, ele sacia tanto a minha sede, galera, que eu falo pra vocês sem dúvida alguma. Hoje eu sou um homem feliz. Eu sou um homem feliz. Claro, momentos de cansaço, de estresse, né? Normal, faz parte da vida, mas um homem feliz. Tem gente, né, que, por exemplo, se não passa no vestibular, a vida se acaba, velho. Não é assim, cara. Onde é que está a tua sede? É em Deus. A minha sede está em Deus. Né? Esse ano passei no mestrado, né, e testemunho para vocês, passei em 4º lugar, né, no mestrado. Mas não foi porque, é porque eu sou avassalador, não é, tá entendendo? Deus sabe que eu não estudo o que eu posso, porque eu sou membro da comunidade de vida, porque eu tenho um trabalho e tudo. Mas eu tenho um coração em paz se eu não tivesse passado, como em 2 anos eu não passei. E o meu coração ficou em paz. Porque a minha sede é Deus, não é o meu mestrado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O nosso coração, galera, ele tem sede de Deus. Então vocês imaginam quando é que a sede de Deus se encontra com a nossa sede? É um momento de amor único. É um momento de amor que nós não podemos nem mesmo mensurar, medir. Quando a sede de Deus encontra com o teu coração, né? A palavra misericórdia, ela é muito forte por causa disso, porque vem da palavra miserere cor, né? Que significa miséria e coração. A misericórdia de Deus é exatamente quando o coração de Deus encontra o que é a nossa miséria. Deus não pede outra coisa, Deus não pede para você, meu irmão, minha irmã, que você seja perfeito, que você já seja santo, você seja o cara, que você vá, né, para a missa todos os dias. Não. Deus pede, entregue sua miséria a mim e deixa que eu faça o resto. E deixa que eu faça o resto. Concretamente, eu lembro que no meu 3º ano, o meu objetivo de vida no 3º ano era ir para a missa todos os dias, né? Eu ia para a missa todos os dias no meu 3º ano. E eu passei na época em 4º lugar também, né? Em engenharia mecânica, né? Mas o meu objetivo não era passar em engenharia mecânica, porque eu sabia que eu queria me consagrar a Deus. O mais importante para mim era ser de Deus. Jesus diz, procurai o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo.
Se nós ficarmos buscando a sede, a nossa sede em outras coisas, e não buscarmos o reino de Deus, nada nos será dado por acréscimo, porque o que ele prometeu é o quê? Buscai o reino de Deus, e tudo será dado por acréscimo. Então, o que eu tenho feito, né, claro que com meus erros, com meus pecados, mas o que eu tenho procurado fazer é buscar o reino de Deus. E Deus nunca falhou em me dar tudo por acréscimo. Deus nunca falhou em me dar tudo por acréscimo, né? E esse encontro dos nossos corações, né, na intimidade, o encontro da samaritana, o encontro dos nossos corações, é interessante que Jesus, a gente não leu tudo, né? Mas Jesus, ele começa a revelar àquela samaritana a história de vida dela. Começa falando sobre a sede, que foi o que a gente leu. Vocês lembram, não? Começa falando sobre a sede. E então, depois Jesus pergunta, vai lá e chama o teu marido. E a samaritana, mas eu não tenho marido. Jesus olha para ela de fato, porque os 5 homens que tu viveu já, nenhum deles é o teu marido. Ou seja, Jesus começa a revelar a ela quem ela é. Eu pergunto para vocês, será que é fácil, diante de Deus, sabermos quem nós somos, com as nossas limitações, com as nossas misérias? Isso precisa confiar em Deus. Confiar em Deus que Ele nos ama, apesar das nossas vaidades. A música diz, né? Porque o amor não te julgará. São João da Cruz, ele fala, porque no fim da vida serei julgado pelo amor. E isso não me causa medo algum. É o amor. Um Deus que me ama. Então ele começa a revelar a vida daquela mulher e ela começa a entender que a água que aquele homem estava falando não era a água do poço, mas era o Espírito Santo que ela precisava receber, que ela buscava. Tanto que ela diz, Senhor, entendo que tu és um profeta, me diz, onde é que nós devemos adorar a Deus? É aqui ou é lá em Jerusalém? Olha a disponibilidade da mulher, vencer os preconceitos, sair de Samaria e ir adorar a Deus em Jerusalém, imagina. Vencer os preconceitos, eu não sei também, talvez, os preconceitos que vocês sofram por estar aqui, dos seus amigos, dos seus familiares. A gente sabe que às vezes nós sofremos preconceitos. Mas essa mulher estava disposta a vencer os preconceitos até mesmo para ir para Jerusalém, onde ela seria acusada pelos judeus para adorar a Deus. Mas, olha o que Jesus responde. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, continua aqui em Samaria. Faz a diferença aqui. A nossa Samaria hoje, você pode pensar no seu colégio. Será que eu preciso sair do meu ciclo de amizade para poder ser de Deus? Jesus diz, fica em Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Talvez você pense, cara, será que é preciso eu ser padre, ser freira, abandonar minha vida, minha família? Jesus diz, fica em Samaria. Fica na tua casa, evangeliza a tua casa, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ixi, velho, será? Será que eu vou ter que mudar a minha maneira de ser? Será que só porque eu sou vida louca, extrovertido, né, da galera, eu vou ter que mudar? Jesus diz, calma filho, fica em Samaria. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Deus, mas será que Jesus me pede para eu deixar de ser uma pessoa tímida e comece a pregar, a falar, não sei o que lá? Filho, te acalma. Fica na Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas Jesus, ele faz uma grande promessa para essa mulher. Prestem bem atenção. Aqueles que beberem dessa água jorrarão o quê? Rios de água viva. Vocês lembram que eu falei que Deus tinha sede e que nós tínhamos sede? Como é que um poço, uma terra seca, que antes não tinha água, pode jorrar águas de vida eterna? A gente lembra de uma passagem do Antigo Testamento, se não me engano, do profeta Daniel, que ele fala que do lado direito do templo passava um rio, que quando você andava na fonte, a água molhava os pés. Você andava mais 50 metros, a água molhava a canela. Mais 50 metros, a água molhava o joelho. Mais 50 metros, a água vinha até a cintura. Mais 50 metros, a água vinha até o seu peito. E já não se conseguia mais andar, porque senão se morreria afogado. Ou seja, essa água que jorra, entendam, ela vai tomando profundidade dentro da vida do cristão. E aí ele fala, olha que bonito, o profeta Daniel, se não me engano é Daniel que fala isso, ele fala que e à beira do rio nasciam ervas de todas as espécies e vários animais vinham beber.
Nessa passagem se cumpriu essa profecia. Porque nós lemos lá no versículo 39, pessoal. Olha o que o versículo diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa da palavra da mulher. Pessoal, o encontro com Jesus daquela mulher, o encontro de coração daquela mulher foi tão profundo, que ela se tornou uma fonte de água viva. Será que vocês acreditam que vocês podem ser fontes de água viva na casa de vocês, no colégio de vocês, na sala, nos ciclos sociais, sei lá, nos esportes que vocês façam, fontes de água viva? Então, essa passagem ela é muito diferente, né, por exemplo, da passagem dos discípulos de Emaús, que fala que Jesus caminhou com os discípulos de Emaús e começou a explicar as escrituras para ele. Às vezes Deus toca no nosso coração através da revelação da palavra de Deus, mas às vezes Deus toca no nosso coração revelando quem nós somos e dizendo: meu filho, não importa qual o tamanho da sua sede hoje, e para ser bem sincero, não importa em qual poço você está indo buscar essa água. Jesus diz: eu posso fazer de vós fontes de água viva. Fontes de água viva. E para ir terminando, né, eu queria só falar do exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, num determinado dia, ela era freira já, morava num convento, vivia uma vida de oração. E então, Ave Maria, eu estou com muito calor, vocês não estão não? Eu estou derretendo, né, assim. Depois dessa formação vou estar uns 3 quilos mais magro, né, mano? Graças a Deus, né? Me chamem sempre, né? Estou precisando. Sim, voltando. Madre Teresa, ela já era freira, morava num convento. E um dia ela andando pelas ruas de Calcutá, na Índia, né? Ela viu um pobre, um miserável. E esse miserável olhou para ela, isso tem no filme dela, se vocês tiverem interesse de assistir. É bem bom mesmo. Ela olhou para esse pobre, e o pobre olhou para ela e o pobre disse assim: tenho sede. Tenho sede. Claro, talvez o pobre estivesse pedindo água, né, para ela. E ela foi lá, pegou a água para o pobre, deu para o pobre. Mas ela entendeu que no mais fundo era Jesus, através do olhar daquele pobre, que estava dizendo para ela: tenho sede. Tenho sede. Então, primeiramente eu estava falando na passagem, uma experiência pessoal de nós com Jesus. De que nós temos sede, que Jesus tem sede. Mas agora, eu queria mostrar para vocês que os outros têm sede. Que em cada uma das pessoas que você convive existe uma imagem de Jesus abandonado. Que tem sede. E nós, como fontes de água viva, temos que dar de beber para essas pessoas. Vocês me entendem? Nós temos que dar de beber para essas pessoas. Pessoal, é um mistério, né? Ontem, qual foi a formação? O mistério do erro. Eu posso dizer também o mistério do sofrimento, sim ou não? O sofrimento dos homens é um mistério. Pessoal, eu garanto para vocês que muitas vezes Jesus se encontra abandonado do seu lado e você não nota. Jesus se encontra muitas vezes abandonado do seu lado e você não nota. Às vezes, pessoal, tem alguém na sua sala que está gritando: tenho sede. E você às vezes não abre o seu coração. Não, porque é um mongol, é um idiota, é um abestado, é um excluído. Tenho sede. Às vezes na sua casa, na parede do lado, tem alguém que diz: tenho sede. Talvez diga tenho sede de uma maneira muito bruta, né? Sendo ignorante, sendo raivoso, né? Eu lembro uma vez eu conversando com o Rondinelli, né? Aquele que está na cozinha, ele mora comigo, né? Meu irmão de comunidade. Ele estava falando que tem uma mulher que é muito chata, né? Uma mulher, uma senhora do Lume, que ela é muito chata. Né? Ela estava falando do bolo de milho, falando mal do bolo de milho do Rondinelli, né? Mas, mano, não existe um bolo de milho como o do Rondinelli, tá entendendo?
É bom demais, né? E a mulher estava dizendo que estava seco, né? Aí eu fiquei pensando, macho. E ela disse assim, não, um dia eu vou lá ensinar vocês como é que faz um bolo de verdade, né? Aí eu fiquei com uma raiva dessa mulher, mano. Aí eu falei, Rondinelli, mas como é que pode? Mas essa mulher, mano, não sabe assim da vida não, ela não entende, né? Assim, que existe a vida, existe o que ela vive, entendeu? Mas não é a vida, né? Aí ele disse, cara, uma vez, né, a Larissa Siqueira, que é psicóloga, ela disse que por detrás dessas coisas se esconde um sofrimento muito profundo, né? Aí eu, né, levei uma na cara, né, que fiquei meio tonto, né, depois dessa. E eu comecei a pensar, rapaz, será que essa mulher não tem um sofrimento na sua vida, né? E eu julgue ela e eu condene ela. É um mistério de sofrimento. Jesus se encontra abandonado. Jesus se encontra abandonado nos mais pobres, né? Nas ruas. Jesus se encontra abandonado. Jesus se encontra sofrendo, pedindo, tenho sede. Tenho sede. E quem é que vai dar de beber para esse Jesus abandonado? Somos nós. Ou será que nós vamos ser como aquele soldado que quando Jesus disse, tenho sede, embebeu uma esponja em vinagre? Vocês já botaram na boca vinagre puro? É azedo que dói, né? Bote assim, faça o seguinte, né? Peça lá na cozinha hoje, né? Exercício espiritual, né? Você abre sua língua assim, ó. Aí bota a língua para trás e bota assim nesse espaçozinho aqui, ó. Uma gotinha de vinagre. Aí você vai saber o que é vinagre quando você está com sede. Você espera ficar assim. Hoje, ó, ninguém saiu para poder beber água, né? Vamos fazer pronto aí, ó. Vamos fazer assim, né? Depois da formação, todo mundo suado, feito uma porca, né? Que nem eu tô. Sai daqui, você não vai beber água. Você vai lá na cozinha, né? Pedir aí, me arranjar uma colherzinha de vinagre, né? Você vai botar debaixo da sua língua. Que soldado cruel, né? Será que quando as pessoas dizem, tenho sede, você dá vinagre para elas, velho? Quando sua mãe, prestem bem atenção, as nossas mães, os nossos pais também sofrem. Eles não são super-heróis. E você descobrir o mistério do sofrimento deles é uma coisa muito radical. Muito radical. Você querer dar de beber para os seus pais, para os seus irmãos, é uma coisa muito radical, meu chapa. Só para terminar, eu já disse isso uma vez, né? Mas vou dizer de novo, de fato, vou terminar, eu prometo, coordenação. Não fiquem com raiva de mim, né? Mas eu lembro que logo que eu comecei minha caminhada, né? Eu nunca tive grandes problemas com meu pai, né? Assim, eu amava meu pai, mas contanto, né? Você lá e o nego aqui, né? Não se tinha aquela intimidade, né? De pai, como hoje eu tenho com meu pai, né? Hoje meu pai me liga, eu diz, meu pai, né? Eu dou umas pinadas nele, né? Quando eu abraço ele, pai. É bom demais, né? Dou um cheiro no sovaco dele, né? Hoje, assim, meu irmão, meu amigo mesmo, assim. Mas isso só aconteceu depois de eu descobrir a sede do meu pai. Porque o meu pai não era carinhoso, porque o meu pai não me abraçava. E aí um dia, eu conversando com ele, né? Meu avô já perto de falecer, não estava doente ainda, mas já assim, era perto da data do que ele faleceu, né? E ele disse, uma vez andando no carro, ele disse, meu filho, olha como as coisas da vida são engraçadas, né? Hoje, o seu Luiz, que é o meu avô, né? Meu avô é bruto, feito uma mula, né? Assim. Seu avô, ele nunca veio com negócio de carinho para os filhos. Nunca deu um abraço na gente. Eu não lembro. Na minha infância e adolescência, nunca ter recebido um abraço, um beijo do meu pai. Aí eu pensei, né? Oh. E hoje, aí ele dizendo, né? E hoje, ele liga pra gente, né? Dá a bênção e tudo. Eu acho que a idade, ela influencia muito, né? Quando ele estava falando, meu pai disse isso, eu acho que a idade influencia muito, né? Quando ele estava falando sobre isso, eu nem entrei no assunto, mas eu entendi, cara, o meu pai, como é que eu podia exigir do meu pai que ele me abraçasse, que ele me beijasse, que ele fosse carinhoso, se o pai dele não foi assim com ele? E aí eu descobri um mistério de sofrimento do meu pai. E eu descobri que ele também tinha sede. Vocês entendem isso? Que ele também tinha sede, que eu tinha que saciar a sede do meu pai, cara. Eu tinha que saciar a sede do meu pai. Então, eu pergunto para vocês, será que nessa experiência que nós vamos ter com Deus, nós vamos também deixar os outros com sede? Eu queria terminar nossa formação, né? Queria pedir que a gente ficasse de pé, pode ser? Ainda assim, a gente em clima de oração, eu queria convidar assim, a gente afastasse as cadeiras, a gente ficasse bem livre aqui. Só afastasse mesmo, deixa elas por aí. Enquanto isso, podia chamar o resto do Ministério de Música.
Levantem as cadeiras, crianças, não façam barulho, porque o pessoal da sala lá de baixo pode reclamar, pessoal. Eles estão tendo aula, vamos lá? Então, queria que você viesse aqui para o centro, ficasse de pé, e eu queria fazer um convite ousado para vocês, tá? Podia colocar aqui, ó. Deixa tudo aqui em cima, que aí dá certo. Pode trazer todos. Então, eu pedi para a coordenação para a gente trazer uma cruz, né? Trazer uma cruz para a gente rezar, meditando realmente nesse mistério da sede de Jesus. Lá na cruz, Jesus dizia... Tu pode ficar aqui, Vitor? Queria que a gente tentasse cantar novamente essa música, né? Esperar o ministério chegar. E eu queria que vocês olhassem para essa cruz. Olhassem para a cruz de Cristo. Colocassem a mão no seu coração e olhassem para a cruz de Cristo. E que você pensasse sinceramente, como é que você pode saciar a sede de Cristo? Como você pode saciar hoje a sede de Cristo? Como você pode saciar hoje?